Um recorte do Brasil pós-ditadura por intermédio do pensamento de artistas e políticos. Assim é o livro A Um Passo da Liberdade, que vai ser lançado hoje, a partir das 7 horas da noite, na Casa Rosa, no Rio Vermelho, livro que sai pela Edições Maianga. A obra resgata reportagens e entrevistas exclusivas publicadas pelo tabloide Jornal da Pituba, isso nos anos de 1985 e 1986. Um dos autores do livro, o jornalista Vander Prata, está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, Vander. Bom dia, Jefferson. Prazer é meu de estar aqui falando para você, falando com os ouvintes da tarde. Prazer é seu, não, seu egoísta. O prazer de todo mundo. Ernesto aqui falando. Um abraço. Legal, Vander. E olha... Opa, bom dia, grande camarada, nosso grande camarada, parceiro de muita jornada. Você é um dos autores, você junto com o Sérgio Oliveira, José Barreto, né? Livro que tem a produção cultural de Sérgio Guerra, fotos de Sônia Carmo. Um resgate, no mínimo, fantástico esse que vocês fazem. E agora, eu queria, o que me chamou a atenção aqui, A Um Passo da Liberdade, que é o nome do livro. 1985, 86, a gente estava no iniciozinho da nova república, não é verdade? O fim do governo militar, aquela resultado da abertura política do João Figueiredo, né, o presidente do Brasil na época, general João Figueiredo. Agora, por que exatamente A Um Passo da Liberdade? Era uma liberdade ainda não constituída. É isso mais ou menos que vocês quiseram dizer com o título, Vander? Repare bem, Jefferson, em 1985, 1986, o Brasil começava a caminhar rumo à estabilidade democrática, ou seja, acabou a ditadura, a gente teria as primeiras eleições diretas para prefeito, para governador, para presidente da República. E o que nós fizemos naquele momento? Naquele momento, o Jornal da Pituba era um jornal alternativo, cuja linha editorial era a busca do fato objetivo, chegar perto o máximo possível da verdade. Nós não tínhamos outros interesses, não tínhamos amarras partidárias e não tínhamos amarras ideológicas. O que nós registramos naquele momento, A Um Passo da Liberdade, era exatamente aquela volúpia de querer fazer as coisas que todos nós no país tínhamos. Muito bem, passados esses anos todos, e principalmente nos últimos 4 anos, a gente se vê novamente num processo de regressão. Ou seja, algumas das liberdades a duras penas que foram conquistadas nesses anos todos retrocederam. Nós tivemos 4 anos de barbárie com esse último presidente, se é que podemos respeitá-lo de alguma forma e chamá-lo de presidente, mas foi. E nós temos agora que recuperar os destroços. Ora, o que nós achamos é que as entrevistas, os entrevistados que falavam muito de liberdade, de busca de democracia, os seus discursos, as suas falas, tornam-se pertinentes, absolutamente pertinentes no Brasil de hoje. Então, é um livro que vai nos remeter à reflexão, a tentar entender esse Brasil que dá um passo para frente e 3 para trás. Como é possível isso? O que acontece com a nossa nação, com os nossos dirigentes, com o nosso povo, que a gente não consegue caminhar para frente, o que eu acredito e boto fé que iremos conseguir agora. Quando você fala que hoje a imprensa retrocedeu, você está se referindo ao cerceamento da liberdade de imprensa que se acirrou nesses últimos anos, as fake news, imagino eu, também nesse pacote. Agora, ao mesmo tempo, a gente vive um momento histórico também, não, Vander? Eu falo do ponto de vista... Exato. Eu falo do ponto de vista de, mesmo com essa dificuldade de se colocar em prática essa liberdade de imprensa, uma liberdade nunca vista antes. Porque é uma briga muito forte, muito grande, muitas vezes, mas a imprensa ela tem uma capacidade hoje de ser exercida na sua plenitude nunca vista antes até então.
mais uma responsabilidade aumentada para nós que batalhamos na imprensa, né? Veja bem, se naquele momento nós tínhamos o impedimento da censura, né, o impedimento da ditadura e começávamos a respirar a liberdade, né, e o Jornal da Pituba era isso, era uma busca, era a prática da liberdade da imprensa. Hoje, a tarefa é ainda maior, porque as fake news tomaram conta desse universo de informação de uma maneira estarrecedora. É verdade. E nós, profissionais da escrita, da informação, temos que ter muito cuidado com isso, né? Veja bem, hoje nós temos as fake news dominando praticamente, digamos assim, o impulso da informação para o público em geral. E nós temos que combater isso com o quê? Com as nossas armas. Quais são as nossas armas? A reportagem, a informação, a busca de dados, a busca de fontes que tenham algo que dizer, né? Eu não faço aqui crítica à imprensa em geral, mas eu faço crítica a certos veículos, principalmente hoje, que destinam espaço e tempo para notícias que, por favor, né? Isso não é notícia. Saber se o fulano estacionou o carro em tal shopping, saber se a fulana está usando salto carrapeto ou não, isso não é notícia. A notícia é ouvir, ouvir na fonte quem está fazendo a história nesse momento. Ou seja, nós temos um governo democrático, nós temos liberdade de expressão, então nós temos que buscar a verdade dos fatos cada vez mais. Ô, Wander, fazendo esse paralelo, né, entre a imprensa dos dias de hoje e aquele momento que o Jornal da Pituba circulou, então hoje a gente tem, teoricamente, muito mais facilidades, né, para produzir informação, tanto que tanta gente produz qualquer coisa e traveste de notícia, e as fake news são um pouco isso, mas não somente. Mas, assim, como é que foi naquele momento esse desafio? Como é que foi possível para vocês, naquela altura, fazerem um jornal que era um jornal de bairro, vamos dizer assim, mas o Jornal da Pituba ele chegou a ter um alcance nacional, ele chegou a repercutir nacionalmente algumas grandes reportagens que vocês fizeram, entrevistas que vocês fizeram, numa época em que a gente não tinha, nem sonhava com a internet, nem celular, nada das facilidades que se tem hoje, e isso foi feito naquela época. Imprimir um jornal, que não é brincadeira, distribuir um jornal impresso, que também não é brincadeira, e imprimir informação de qualidade nessas páginas. Só lembrando aqui, vocês fizeram, depois de Juracy Magalhães, os mais novos talvez não conheçam a figura, mas antes de Antônio Carlos Magalhães era a grande liderança, o cara que tinha mais poder aqui. E Juracy estava 20 anos em silêncio. Vocês conseguiram uma entrevista histórica com Juracy Magalhães, não foi a única grande entrevista. Eu sei que isso tudo está no livro, mas conta pra gente essa aventura de fazer jornalismo, finalzinho da ditadura, mas ainda naquele clima, e um jornalismo desse jeito que vocês fizeram. Veja bem, meu querido Ernesto, você sabe também, Jefferson, veja bem, ouvintes, o que importa para a imprensa? O que importa para a imprensa é ela conseguir o respeito do público quanto à sua publicação. Ponto. Isso é fundamental. Então, desde que a gente começou a fazer o Jornal da Pituba, primeiro o seguinte, nós tínhamos pauta. É uma coisa, você fala em pauta, para o ouvinte saber o que é pauta, a pauta é quando todos os profissionais da imprensa, nos seus respectivos veículos, decidem o que fazer, como buscar informação, quem deve ser a fonte dessa informação. E nós sempre fomos muito criteriosos e sempre desejamos e conseguimos ouvir as pessoas que tinham o que dizer e as pessoas importantes naquele processo de redemocratização do Brasil. E com isso nós fomos ganhando credibilidade. O nosso estilo de jornal, que hoje é muito raro, é daquele antigo Pasquim, daquela imprensa alternativa que ensinou que a entrevista tem que ser feita cara a cara, a entrevista não pode ser feita por zap, a entrevista não pode ser feita sem a presença do repórter e do entrevistado. Isso prejudica a informação. Você não sabe nem quem está respondendo quando você manda uma pergunta por zap. Correto, Ernesto? Então, nós fomos adquirindo credibilidade. Nós entrevistamos sempre e tentamos sempre entrevistar as personalidades em destaque, seja na área social, seja na área cultural. E outra coisa,
nós cobríamos a cidade, nós tínhamos reportagens falando do que estava acontecendo em Salvador. Nós fomos os primeiros a dar manchete sobre a maconha, que era um assunto proibido pela grande imprensa, e principalmente, nós bem conhecemos, a imprensa conservadora de Salvador. Então, nós praticamente fomos dando notícias que eles não buscavam noticiar. Nós fomos os primeiros a tocar no assunto da AIDS. Quando a AIDS estava chegando no Brasil, quando teve a primeira vítima em Salvador, nós fomos atrás de informação. Nós buscamos ouvir, por exemplo, Dom Avelar Brandão Vilela, que era irmão do Teotônio Vilela, das Diretas Já, e que estava em Salvador e era um arcebispo absolutamente moderado, que sabia o chão onde ele pisava, sabia que aqui era uma terra de candomblé, era uma terra de orixás, e ele conviveu muito bem com isso. Veja bem, ele era... Dom Avelar foi mais do que fonte para praticante. vocês, né? Como é que é? Dom Avelar foi mais do que uma simples fonte para vocês, né? Exatamente. Dom Avelar foi uma das figuras que mais apoiaram o nosso Jornal da Pituba. Eu gostaria de destacar aqui também a forte influência e o benefício que o Caetano Veloso nos deu. O Caetano Veloso, desde que conheceu o jornal, ele morava aqui em Salvador, morava ali na atual Avenida Milton Santos, aquela das Gordinhas, né? Que antigamente chamava-se Avenida Ademar de Barros, e graças aos bons deuses teve o nome trocado, né? E Caetano Veloso era um entusiasta do jornal, né? Então ele passou a colaborar com o jornal, ele nos fazia textos exclusivos para o Jornal da Pituba. Nós começamos a ter apoio de gente da qualidade de um Ali Salomão, poeta, letrista, compositor, uma pessoa importante da Tropicália, que também passou a colaborar conosco. Nós passamos a ter a qualidade da arte gráfica do Rogério Duarte. O Rogério Duarte foi um dos responsáveis por todo o visual da época da Tropicália, artista gráfico, professor, né, pensador, e uma pessoa absolutamente generosa, que ia para a redação, que ficava lá com a gente, que ajudava a fazer o jornal. Nós tivemos a colaboração do Humor do Laje, porque nós éramos um jornal de conteúdo, um jornal sério, pero sem nunca perder o bom humor, né, Ernesto? Como deve ser, né? Isso mesmo, Jefferson? Claro, a gente não pode claro. também a seriedade não implica que você perca o humor, a ironia, né? Então, nós fomos conseguindo Jorge Amado, João Baldo Ribeiro, Glauber também, né? O Darcy Ribeiro era... Glauber Rocha também nos mandou um material exclusivo. Ele estava em Brasília, filmando a Idade da Terra, nos mandou um texto. Nós fizemos entrevista antológica com Dorival Caymmi, uma entrevista assim maravilhosa, onde ele fala de tudo da vida dele. Fala inclusive de uma história dele com Carmen Miranda. Tem uma história... Exatamente. Está no livro também. Exatamente. Essa história é muito engraçada. Me permito até contar rapidamente para os ouvintes. Nós estávamos entrevistando o Dorival Caymmi, ele sempre teve fama de galanteador, de paquerador, né, de homem bonito, baiano simpático, e, enfim, ele namorou vozeirão. Figuras. Ele namorou várias figuras do país naquele momento. Muito bem. Então, naquela linguagem corriqueira dele, a gente estava entrevistando, e aí, Carmen, quer dizer que você namorou com todo mundo? Com quase todo mundo. E Carmen Miranda, você namorou? Aí ele respondeu naquele machismo peculiar dos anos anteriores, né, que hoje já não se permite mais, mas ele virou para a gente e respondeu assim: eu comi Carmen Miranda, eu comi todas. Aí o Renato Pinheiro, o saudoso Renato Pinheiro, também era um dos editores do Jornal da Pituba, virou para ele e falou: o Getúlio Vargas era muito teu fã, você comeu Getúlio Vargas também? E ele: não, Getúlio nunca. Legal. Vander Prata, um dos autores aí desse livro, que está sendo lançado hoje, A Um Passo da Liberdade, vai ser lançado hoje às 19h, na Casa Rosa, no Rio Vermelho, livro que sai pela Edições Maianga. Autoria dele e também de Césio Oliveira e José Barreto, com fotos de Sônia Carmo.
retratando aí esse momento histórico, né? Anos de É uma 85. seleção de jovens dos anos 80 que continua jovem até hoje. A prova disso é o lançamento desse livro. É uma prova de juventude desses caras que atravessaram essas décadas e não abriram mão de fazer comunicação do jeito que eles sempre fizeram. E Meus respeitos. uma época marcada por fatos aqui, eu estou vendo aqui, ó, o país morria de medo da AIDS, Cazuza cantava exagerado, Gal Costa e Tim Maia na parada de sucessos com Um Dia de Domingo, Ayrton Senna ganhava o primeiro GP de Fórmula 1 em Portugal, foi quando também, época em que ocorreu o primeiro apagão de energia elétrica no país, tudo isso nesse Jornal da Pituba, que durou pouco tempo, né, Wander? Mas olhe, parabéns pela nova Tem que obra fazer aí. o comercial dizer como é que o público encontra o livro. Por favor. Olha, posso fazer o nosso comercialzinho? Reparem bem, nós vamos hoje fazer o lançamento, conforme o Jefferson falou aí, lá na Casa Rosa, no Rio Vermelho, ali na Praça Colombo. A gente aguarda os amigos dos amigos, para um grande abraço e um reencontro, né, Ernesto, Jefferson? Sim. Faz tanto tempo que a gente está isolado por conta de pandemia, faz tanto tempo que a gente não tem esses encontros com amigos, né? Então, essa é uma boa oportunidade. Como comprar? Como comprar? Se você não for no lançamento, nós temos um Pix, posso falar o Pix, mas é muito Fique à complicado, vontade. as pessoas não vão ter tempo de anotar. Pode falar. Mas entrando na página do Facebook de Wander Prata ou de Césio Oliveira, você encontra a forma como adquirir o seu livro via Pix, né? Você faz o pagamento, preenche lá um formulário e nós remetemos o livro. Eu gostaria também só de salientar o grande apoio que nós estamos tendo, o Jefferson e Ernesto, da Objetiva, da agência Objetiva, da pessoa da Ana Sara, do Miguel, da Milena, de todo mundo lá que está dando a maior força para a gente, ajudando no que nós precisamos. E a gente está pronto para que o livro entre na raia da leitura, né? O livro é um livro para reflexão. Eu gostaria só de citar um outro entrevistado, o governador Leonel Brizola, era governador do Rio de Janeiro, nós fomos ao Rio de Janeiro entrevistá-lo, né? E sentados na mesa no Palácio das Laranjeiras, onde o Getúlio assinou o Estado Novo, enfim, onde parte da história do Brasil passou por ali. Lá no final da entrevista, o Brizola, naquele jeito seu reflexivo, disse assim: eu gostaria de lembrar a todos que é preciso prestar atenção aos militares, porque os militares que querem fazer política precisam largar sua farda e ser político. Quem quiser fazer política no quartel não pode. Nós precisamos ficar de olho, porque um dia eles podem querer voltar. O Brizola disse isso em Premonitório. 1986. Assunto tá aí super atual, né? Legal. Wander, parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Um prazer falar com você. Sucesso, viu? Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Portas abertas. Bom dia e até uma próxima para você. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. E bom dia, Até logo mais. Da tarde. Até mais. Tá certo. Valeu, amigo. Um abraço. Agora, 8h48 na Tarde FM.